E aí, tudo jóia? Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Tudo jóia? Hoje a gente vai falar de uma história bem interessante, a história da arte. Vamos ver como começou no período paleolítico, que é um período que dura de 600 mil a 10 mil anos antes de Cristo. Né? É um período que a gente tinha umas características bem diferentes das de hoje. Nós éramos caçadores-coletores, éramos nômades e às vezes a gente se escondia dentro de algumas cavernas, né? Talvez para se proteger, ou para dormir, ou para comer. E o interessante é que a gente, por ventura, ia nessas cavernas e fazia algumas artes. E aí a gente vai ver o porquê. São hipóteses, a gente não pode confirmar que sejam fatos comprovados, mas tem algumas teorias em cima dos porquês a gente desenvolveu essa forma de linguagem, que vale salientar que a nossa primeira forma de linguagem é a arte. Então, como a gente viu no período paleolítico, de 600 mil a 10 mil anos antes de Cristo, é um período que a gente era caçadores-coletores, nômades, e por algum motivo a gente teve alguma necessidade de se expressar através da arte e pintar essas artes nas cavernas. Há alguns registros dessas artes em Chauvy, no sul da França, na caverna de Chauvy, no sul da França, em Altamira, na caverna de Altamira, na Espanha, e em alguns outros locais, inclusive no Brasil. A gente vai falar exatamente desses dois, porque é no período paleolítico que foi encontrado, datado em torno de 40 mil anos antes de Cristo, a gente encontra algum desses desenhos que eu representei nessa tela. Bom, gente, para a gente entrar nesse universo da arte rupestre, né, que é a arte na parede, nas paredes das cavernas, né, feita por esse ser humanozinho aqui, né, o Homo sapiens, que nada mais do que é nós mesmos, que por alguma aventura tivemos essa necessidade de desenvolver a arte, né, e passar de um para o outro esse conhecimento que até hoje vem desenvolvendo como forma de linguagem de se expressar. O período pré-histórico vem antes da escrita e a nossa forma de linguagem principal era a arte. Então, talvez por isso, desde criança a gente queira desenhar. Isso é uma observação minha. Né? Mas vamos lá, continuando. Nesse período, a gente tinha uma forma de viver bem diferente da que a gente vive hoje. Nós éramos nômades, andávamos de canto para canto, né? E éramos caçadores-coletores. Então a gente ainda não tinha desenvolvido a agricultura e nem a domesticação de plantas e animais. Isso vem de outro período. Nesse período a gente ainda vivia fugindo e se escondendo. Talvez por isso que nas cavernas a gente começou a se expressar. Beleza? Isso é bem interessante observar porque são características peculiares desse momento e que depois desse período, quando entra no período neolítico, tudo muda. Tanto o contexto de fazer arte, como o contexto de vivência e de sociedade do Homo sapiens. E aí a gente vai ver em outra aula. Bom, não se sabe por que a gente fazia arte nessa época, são hipóteses, não tem como a gente confirmar do porquê realmente a gente desenvolveu essa necessidade linguística, mas acredita-se, devido a alguns estudos, né, e as formas de figura que a gente viu, que são figuras naturalistas, tinha essa característica de uma arte naturalista, representar os animais como eles eram, e acredita que era uma forma mística da gente ter um poder sobre eles, sobre os animais. Como, por exemplo, a gente representando um bisão, a gente poderia guardar a alma dele ou facilitar na concepção de caçada, né, de como eu prever esse algo de conseguir prender ele ou a alma dele. São hipóteses, mas acredita muito nessas teorias, que foi por isso que a gente desenvolveu essa arte e se desenhava tanto de animais. Nessa época a gente não desenhava tanto o ser humano, mas sim explorava mais as questões dos animais e a caça e a manada dos animais. Então, assim, no período neolítico isso tudo muda. Tanto na questão da concepção da arte naturalista, que entra uma arte mais simples, mais minimalista, mas isso a gente vai ver no outro período, porque nesse período paleolítico a arte tem essa característica naturalista. Eles tentavam representar o animal como ele realmente era.
E engraçado e interessante que eles faziam várias representações do mesmo desenho, dando ideia de movimentação, né? A repetição do animal, dando ideia de como se ele estivesse andando, e ele reproduzia esses desenhos um em cima do outro. E, por coincidência, um historiador, passando com sua lanterna, visualizou que, quando a luz batia nessas figuras, dava uma impressão de que ele estava em movimento. Então, hipoteticamente, eles faziam de propósito essas sobreposições de arte, que era para quando eles viessem com a tocha, dar uma impressão de que o animal estivesse andando. Muito interessante, porque isso foi observado pelos historiadores que descobriram essas cavernas e talvez tenha total sentido. Os registros mais importantes dessas figuras nesse período paleolítico se encontra na caverna de Chauvy, no sul da França. Tem figuras lá que foram encontradas e datadas com 40 mil anos antes de Cristo. E também em Altamira, na Espanha, existem figuras datadas de 35 mil anos antes de Cristo. Existem também outros lugares e pode aparecer também várias, porque a história ela é mutável, ela está em constante construção e pode aparecer outros registros, como vem aparecendo. Então, gente, é bastante interessante observar que nossa primeira forma de linguagem, de comunicação, é a arte, é a pintura, e eu acredito muito que seja por esse motivo que, quando a gente começa a se expressar também como ser na sociedade, a gente começa a se desenvolver pela arte. Eu dou aula de desenho e vejo que essa característica nas crianças é gritante. Ele gosta de desenhar, a maioria das crianças gosta de desenhar. E talvez seja porque seja uma característica da primeira forma de linguagem do Homo sapiens. Isso é uma observação particular minha, mas eu tenho observado que a criança, porventura, a maioria gosta de desenhar e de se expressar através da arte. E aí é uma característica da nossa espécie. A gente começa a se comunicar através da arte. E aí a gente vai se aprofundar nessa história, conforme for andando, para a gente ficar por dentro de todo esse universo. No período paleolítico, a gente não encontra muitas esculturas. A gente tem um registro de escultura achada na Áustria. Essa escultura data de 25 mil anos antes de Cristo, é a Vênus de Willendorf. A gente também, hipoteticamente, tem algumas teorias em cima dessa representação, porque é uma figura feminina e tem umas certas características dela representar tanto o misticismo como a fertilidade nessa época. A maioria das esculturas que são achadas tanto no período neolítico, que foi a maioria, e essa no período paleolítico, são figuras exclusivamente femininas, então é por isso que acredito que tanto na forma mística como na forma da importância da fertilidade, porque a mulher era o que dava andamento à nossa espécie, né? Ela que procriava o macho que saía para caçar, coletar, e ela era que tinha o poder da fertilidade de perpetuar a espécie, que era tão difícil naquela época. Então talvez por isso eles enalteciam a figura feminina dessa forma de estátuas. Não existe nenhum registro de estátua masculina nesse período neolítico e de paleolítico. E depois a gente fala e se aprofunda no período neolítico, onde tem outros registros de artes, com algumas outras características, como também as características do Homo sapiens mudam de uma forma bem interessante, e a forma de linguagem continua sendo a arte rupestre, e a gente começa também a pintar cerâmicas e alguns outros utensílios. Bom, gente, falando aqui um pouquinho dessa arte, essa arte aqui é a minha representação do meu estudo em cima da arte na pré-história, né? No período paleolítico e neolítico, eu capturei algumas referências e fiz essa arte simbolizando todo esse universo da arte na pré-história, que a gente falou um pouco hoje. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Isso foi um resumo da história da arte do período paleolítico. É preciso que se aprofundem mais, leiam bastante, pesquisem, né? Façam alguns laboratórios e se aprofundem
para poder ficar mais por dentro desse assunto, beleza? Espero ter contribuído e aguardo vocês na próxima aula, que é sobre o período neolítico, e a gente vai falar mais sobre a história da arte. Beleza? Até mais!